Alô, amigos, bem-vindos ao Gente que Fala ao vivo de meio-dia a 1 pela Rádio Trianon, AM 740 São Paulo, Rádio Universal, AM 810 Santos e AltV, www.altv.com.br, com reapresentação 6 horas da tarde. Visite nosso site www.gentequefala.com.br, nossa página Facebook /programa Gente que Fala, Twitter à sua disposição, @GenteQueFalaM, o WhatsApp é São Paulo 11 974012235. O telefone à sua disposição também, São Paulo 11 50526622. Participando desta edição de Gente que Fala, o ator e empresário Tony Mastaller. Tony, prazer tê-lo aqui. Mais uma vez aqui, com muita alegria, Zancopé, muito obrigado para participar dessa mesa bastante interessante hoje. A gente estava conversando já antes ali, o negócio já estava fervendo. A gente passou um período aí acompanhando você na telinha mais famosa. Né? Muito bom, muito Já bom. encerrou? Então, nesse momento agora a gente para um pouco com essa história e fica um pouco mais focado Anitta. na questão de comunicação. Eles colocaram uma edição interessante. Eu acho assim, você pegar 16 capítulos e editar em 2 horas é algo para você se lembrar da coisa, mas não para contar uma história. De qualquer maneira, parabéns à Globo, eles são maravilhosos, fazem um trabalho muito bom. Eu tenho grandes e queridos amigos e boas lembranças. E que venham novas Anitas, né? Promotor de Justiça José Carlos Blatt. Blatt, prazer tê-lo aqui. É um prazer, Zancopé, com os queridos convidados aqui da mesa, os ouvintes da Rádio Trianon e a toda a equipe, né? Aqui do Gente que Fala, sempre muito bom estar com vocês. Como é que você consegue, com tanta atividade na promotoria, professor, universitário, tudo mais, e se manter ainda com Vivo. essa dedicação? Não, vivo não, com essa dedicação. A gente sempre acha um espacinho na agenda, sempre é importante a gente estar em comunicação com a população e um dos instrumentos mais importantes é esse programa, o Gente que Fala, que a gente acaba levando, né, as nossas opiniões e isso é importante debatê-las, inclusive com os convidados, para que o ouvinte, internauta, telespectador, possa fazer o seu juízo de valor a respeito das coisas boas e ruins que acontecem no Brasil. Também conosco, ele é vereador por Cubatão, Ademário Oliveira, afiliado ao PSDB. Ademário, prazer tê-lo aqui. Prazer meu, Zancopé. Queria cumprimentar a mesa, que para mim com muito orgulho, né, tá falando aqui nos bastidores com o promotor Blatt, né, a gente, o meu ídolo, né, pela sua atuação, né, no combate à corrupção, no combate aos interesses do cidadão. Então, para mim é um privilégio enorme. E o Tony, né, que a gente só vê nas telas, né, então para mim aqui é tudo novo. Obrigado pelo convite. Como o promotor colocou, é muito importante, né, para nós divulgarmos as nossas ações, principalmente quem ocupa cargo público. Essas ferramentas só enaltece e ajuda a gente a fazer o papel de casa, né? Você está em primeiro mandato lá em Cubatão? Sim, primeiro mandato. Primeiro mandato. Fui o vereador mais votado da história, mas também depois de 12 anos tentando, né? Gostou do? Sim, né? Obviamente você tem algumas decepções, né? Tudo aquilo, né? A gente sai do campo teórico e vem para o campo prático, nos deparamos com algumas situações atípicas, né? Dentro das nossos conceitos. É verdade cidadão, que quando mas chega lá é diferente a história? Sim. Você faz uma análise, né? Muitas vezes você está na captação de voto, é uma análise de rua, né? Lá você realmente vai exercer o mandato. São duas coisas distintas. Pelo 5º dia consecutivo, a cidade de São Paulo registrou recorde de calor neste ano, atingindo 36,2. São graus centígrados. Além disso, até mesmo o já costumeiro temporal de fim de tarde desapareceu. Não chove desde quinta-feira, fazendo já... Desde quinta-feira não temos um temporal, ruas alagadas. Especialistas alertam para que as pessoas evitem se expor ao sol nos horários mais quentes e que usem soro fisiológico no nariz e nos olhos sempre que possível. Tony, essa é uma prática comum para você? Tony? Para mim é normal, porque e seguramente para todas as pessoas que trabalham com a questão da voz, você tem que estar fazendo essa higienização. Eu não fazia isso há muito tempo na minha vida e já há décadas faço e realmente é muito mais saudável. Agora, eu acho muito oportuno o alerta, porque isso está perigoso, gente. A gente precisa começar a ter... É verão, o brasileiro gosta de verão, todo mundo fica mais alegre, mais feliz, maravilha. Vamos saber se divertir, vamos saber cuidar. Agora, cuidado com as pessoas, com as crianças, principalmente com os idosos,
passem muito protetor, evite de ficar embaixo do sol, porque ele já está começando a ficar algo muito prejudicial à saúde. Então, que as pessoas, vale muito o alerta, porque isso é perigoso, câncer de pele eu já tive, e não é fácil de se tratar. No momento da praia é muito divertido, mas depois complica. Vamos cuidar um pouco para que possa curtir muitos verões, não é? Zé Carlos Blatt, paletó e gravata todos os dias? É um horror, estou com inveja dos nossos convidados, né? Eu e vocês, acompanham aqui de terno e gravata, transpirando, né, a rodo. Aliás, quem poderia imaginar, há 20, 30 anos atrás, que estivéssemos passando por uma onda de calor tão intensa aqui em São Paulo? E mais do que isso, né? Essas mudanças climáticas que estão acontecendo são fruto de um desastre causado pela humanidade ao longo dos anos. O planeta Terra estaria, por assim dizer, na UTI, né? São Paulo, com essa seca terrível, né? Com a possibilidade, mais adiante, se não chover, a gente tem que ficar torcendo por medidas administrativas, medidas técnicas, né? do governo estadual e do próprio governo federal. E a possibilidade de que daqui a um tempo não exista mais água em São Paulo. Quer dizer, é inimaginável, né? Uma situação como essa. E o calor... parece que nós estamos vivendo como se estivéssemos vivendo no sertão, né? E isso tudo por conta do descaso ao longo dos anos de todos nós. Acho que todos nós temos uma parcela de responsabilidade nessas mudanças climáticas que estão acabando com o planeta Terra. Ademar, é verdade que quem mora em Cubatão já está habituado com esse calor? Olha, eu sou nordestino, né? Você imagina, eu cheguei em Cubatão com 10 anos de idade. Eu morava no sertão da Bahia, temperaturas elevadíssimas, né? Você vê para um estado onde, de repente, quando eu cheguei aqui na década de 80, você ainda tinha aí a terra da garoa, né? Hoje, realmente, o clima mudou, essas peculiaridades já não existem mais. A gente sai da Baixada, sobe para São Paulo, a gente tem aquela esperança de ver aquele ar frio, né? Hoje, você já não tem mais essa expectativa e igualou o clima. E Cubatão, com as suas peculiaridades, é um polo industrial que eu acho que ajuda a aumentar ainda mais essa sensação térmica. O uso da terceira cota do volume morto do sistema Cantareira, que deverá ser usado para tentar evitar o colapso do abastecimento em São Paulo, obrigará a Sabesp a bombear água também para o interior. Isso porque, com a retirada dos 41 bilhões de litros previstos para a represa Tibainha, seu nível ficará abaixo do túnel por onde a água é liberada, que fica a 17 metros de profundidade em relação à borda da represa. Dr. Blatt, existe alguma coisa que a Justiça poderia ter feito antes? Porque é a tragédia anunciada, né? Usando um termo do teatro, isso é uma tragédia anunciada, que a Justiça poderia ter feito ao longo dos anos para que a gente hoje não tivesse nesse... Talvez uma maior fiscalização sobre o que a Sabesp deveria realizar sobre o aspecto técnico, né? Nós temos a possibilidade de retirar, né, do fundo da terra, né, a água, e isso poderia manter os nossos reservatórios repletos, né, mesmo com essa crise. Uma série de medidas que não foram tomadas ao longo dos anos. E, obviamente, aí a responsabilidade do Executivo, do Ministério Público, das pessoas que deveriam fiscalizar. E agora, nesse momento, quando começa a ocorrer o racionamento, né, que o Alckmin acabou anunciando, depois disse que não era, mas foi mal interpretado, mas o ouvinte sabe o que eu estou dizendo, porque em todas as regiões de São Paulo, em algum momento do dia, falta água, né, ou pressão da água. Então, faltou planejamento e agora a Justiça vai remediar, né? Blatt, eu vou complementar agora a pergunta. A gente ouve com frequência, governador, você citou o Alckmin, diretores da Sabesp, dizendo que existe uma perda de 30% entre a origem e o destino, ou seja, no percurso lá dos reservatórios até a minha casa, 30%. Fica assim, nós perdemos 30%. Nos vazamentos, sim, né? Mas... E depois quando chega nas nossas torneiras, porque o ser humano tem aquela coisa de achar que a água nunca vai acabar, né? Nós brasileiros temos essa percepção falsa. Né? Nós fomos educados com essa informação de que o Brasil tem a maior bacia hidrográfica do mundo. Isso é verdade. Então, Zancope, me permita entrar nessa conversa, mas o que acontece também nesse detalhe? A gente não deve esquecer também
que, por exemplo, nós estamos em cima do aquífero Guarani, como lembramos que realmente dá uma vazão bastante grande e uma intenção. E realmente nós fomos criados com essa cultura de fazer, não, vamos caminhar com isso, a água está aí, então gente lavando carro, gente lavando calçada, isso, aquilo. Vale uma consideração também, que eu queria aproveitar o programa para que as pessoas refletissem. Existe uma parcela de culpa, e eu concordo, de todos nós, e isso é importante porque, para começar, a água é um bem precioso e nós precisamos eliminar essa questão agora de que está sobrando aqui, nós podemos jogar. No mundo inteiro não é assim, porque seria diferente no Brasil. Por outro lado, há de se considerar também que algumas coisas é a maior seca em mais de 90 anos. Então, por exemplo, vou dar um exemplo rápido. A nossa construção civil hoje é feita em São Paulo e no Brasil inteiro, baseado na nossa história geológica. Se amanhã, Deus permita que não, tivermos um terremoto e tudo cair, há de se cuidar para falar, não, poxa vida, não fizeram com a devida preparação. Sim, não fizeram com a devida preparação porque anterior a isso não existiam terremotos. Então, é a mesma coisa que o Japão, poxa, o Japão teve o tsunami, por que não fizeram? Ali tem tanta tecnologia, uma barreira. Sim, porque não existia antes. O que está passando, e foi muito bem colocado pelo nosso colega da mesa aqui, é que o mundo está passando por transformações causadas pelo homem, pelo desequilíbrio do homem. Agora vai ficar um pouco complicado. Resta ter bom senso no sentido da utilização racional, parar com essa brincadeira de lavar calçada, gente. Calçada se varre e um abraço, fim de papo. Sabe? A água, o inicial dela é para que a pessoa esteja viva, para que seres humanos e animais possam estar vivos. Então, assim, tomar cuidado com esse aspecto e também não deixar utilizar isso de maneira política, porque esse nosso país está numa certa efervescência. Então, daqui a pouco, assim, poxa, não está chovendo. Ah, mas isso é culpa de não sei quem. Poxa, mas calma, espera um pouquinho, vamos ter bom senso e vamos ver. A culpa é de todos nós. Agora também, não sei em que medida é importante saber a culpa, mas saber o que temos que fazer a partir de agora. Também conosco o advogado, jornalista Sérgio Redó. Prazer tê-lo aqui, Redó. Satisfação, Zancopé, é sempre uma honra estar aqui, mandar um grande abraço ao meu querido amigo Fausto Camunha, a todos da mesa aqui, em nome desse grande promotor de justiça, esse defensor do Ministério Público, que é o meu amigo José Carlos Blatt. Eu estou ouvindo atentamente o que o professor está falando. Eu acho que há uma necessidade, Zancopé, a respeito da questão da água, de nós termos uma consciência do seguinte. A grande verdade é que nós todos desperdiçamos água, todos. Até os que fazem campanha para a redução dos gastos de água. Eles são os que mais, na verdade, desperdiçam água. E eu vou dizer como. Nós não temos a cultura de tomar banho como os europeus tomam, como os americanos tomam. Não temos cultura. Quem é que toma banho? Quem é que liga o chuveiro? Querido telespectador do programa, gente que fala. Presta atenção no que eu estou falando. O senhor, quando está tomando banho, a senhora, o jovem, o estudante, o acadêmico, o senhor liga, é assim, o senhor entra no banheiro, abre a torneira, deixa cair água e fecha a torneira, aí passa sabão, aí depois abre a torneira. Ninguém faz isso. Ninguém, quando escova os dentes, abre a torneira, deixa a torneira. Isso é você vai fazer a barba, você deixa lá a torneira escorrendo. Quer dizer, nós gastamos, a Sabesp gasta 30% de desperdício na água. Então, veja, eu não estou dizendo que todos nós somos culpados, eu não estou falando que o governador é culpado, quer saber? Não é nada disso. Até porque um dia eu falei isso no ar e um diretor da Sabesp me ligou e falou, doutor Redó, eu ouvi o senhor atentamente e tal, desculpa, mas eu acho que o senhor tem que ser um pouco mais informado. O mundo inteiro tem um desperdício aproximadamente de 30% de água. Então, veja, na verdade, há uma necessidade. Eu falei, puxa, diretor, muito obrigado. E eu não sabia, porque às vezes é gostoso a gente falar mal dos outros, não é? Mas você tem que estar preparado para falar mal. E a respeito desse aspecto, eu fui pesquisar. E não é 30%, é em torno de 18% de desperdício de água no mundo, nas grandes companhias, em todo o mercado, na indústria, em toda a parte de atividade econômica do mundo. Então, o que acontece? O que precisa, com todo respeito, é nós todos, começarmos com um trabalho de uma política pública voltada com o interesse de educar essa nova geração. Eu, particularmente, sou um imbecil na área de tecnologia de informação. Meu filho, ele dá aula para mim. Não é? Qualquer coisinha que acontece, pô, aperta aqui, filho, ele vai e tal.
Ele sabe tudo. Você pega uma criança de 2 anos, ele já mexe no tablet. Enquanto eu vi cenas agora, eu voltei agora de Miami, no aeroporto, uma cena até que eu queria fotografar, mas não fiz isso. A mãe lendo um livro, dando de mamar para o filho e a menininha de 2 anos, 2 aninhos, um ano e pouco, mexendo no tablet. Quer dizer, mamando no seio, amamentando, sendo amamentado. Quer dizer, puta cena maravilhosa. Quer dizer, veja, com 1 ano e meio já está mexendo no tablet, mamando no seio da mãe. Quer dizer, tudo isso é, na verdade, um grande avanço da tecnologia de hoje. E o que a gente precisa é isso, quer dizer, fazer uma campanha até mundial. Né? Você vê, meu querido amigo presidente da OAB, o presidente nacional, não é, o Marcos Vinícius, Furtado Coelho, eu disse para ele, vamos fazer uma campanha, não é, pegando o artigo da Constituição 225, que diz sobre a respeito do meio ambiente, sim, e falar o seguinte, vamos pôr, não tem 190 para a polícia? Porque o nosso problema hoje de água é um problema de caos. Nós vamos, Zancopé, veja só, tudo que o Al Gore falou, tá certo, numa verdade inconveniente, há 10 anos atrás, está acontecendo tudo. Agora eles estão esperando sumir a ilha de Manhattan. Veja, Nova York vai sumir. Com 30 anos, Nova York vai desaparecer. A ilha vai ser submersa. Quer dizer, agora já viram isso em Veneza. Já subiu 5 centímetros ou 10 centímetros de água em Veneza. Quer dizer, tudo que ele falou há 10 anos, eu acho que estão esperando ver acontecer. Não é possível. Deixa eu aproveitar o Ademário e depois eu volto com o Blatt aqui. O Ademário em Cubatão. Vive esse drama, Ademário? Eu estava acompanhando a fala dos que nos antecederam, concordo, né? Nós não podemos nos eximir dessa responsabilidade, mas concordo com a fala aí do professor de que os grandes responsáveis pouco se discutem, né? Discute quem está na ponta, né? E é uma discussão que eu acho que poderia ser muito bem ampliada. Por exemplo, a indústria, né? A indústria é que mais consome. Você não vê políticas públicas voltadas exatamente para essa discussão, né? 30% a Sabesp desperdiça, né? E essa discussão tem que ser ampliada. Mas também voltando, eu acho que não dá para eximir a responsabilidade de investir com tanta tecnologia. Quanto é esses 30%? Milhões de metros cúbicos. Aí eu vejo minha mãe, coitadinha, quer dizer, hoje ela já faleceu, mas a minha mãe era interessantíssima. Quando ela via eu no banheiro, filho, olha a água, mãe, para de encher o saco, mãe, que água, o quê, pô? Viu, quer dizer, Blatt, agora eu complemento a pergunta. O que é justiça? O Redó repetiu que a gente estava colocando de 30%, mas a gente assiste passivamente. A justiça vai resolver de maneira paliativa, né, com liminares e tal. O problema está em algum lugar que eu denominaria outro tipo de volume morto. Nós precisamos sacar do volume morto da consciência, volume morto da consciência e da capacidade técnica e administrativa de resolver o problema. Esse volume morto parece que ficou morto. Não há justiça que interpele. Vamos mudar esse volume morto, então, usando a mesma vossa linha, para a reserva técnica da nossa consciência. Exatamente. Boa. Aproveitando o vereador Ademário Oliveira, do PSDB de Cubatão, a cidade de Cubatão vem enfrentando nos últimos anos uma das maiores crises financeiras da sua história. Hospitais sem funcionários, salários atrasados, dívidas com fornecedores de todas as áreas, como o caso da Planvale, para quem a prefeitura deve R$ 6.200.000. Enquanto a prefeita Márcia Rosa e ex-prefeitos trocam acusações, o problema parece longe de ser solucionado. Vereador Ademário. Olha, acho que todos conhecem a cidade de Cubatão, né? Até porque indo para o litoral, inevitavelmente se passa por lá. E também pela repercussão, né, de cidade que já foi, né, tida como Vale da Morte, a recuperação ambiental que começou em 85, hoje isso foi superado, ainda é uma cidade poluída, mas já não é mais a segunda do mundo. Mas tem um contraste, né? Uma coisa que a gente tenta buscar explicação, né? Uma cidade rica em arrecadação, mas um povo miserável, né? A cidade arrecada em torno de 1.300.000.000, né? Com polo composto de 57 indústrias, uma cidade de 120.000 habitantes, com ainda 60% da sociedade vivendo em palafitas. Agora, em relação a essa administração, né? É uma coisa absurda, né? Com toda essa arrecadação, a cidade quebrou, a cidade de Cubatão está falida, né? Falo isso porque em todos os noticiários, né? Você tem a gestora, a Organização Social na Saúde, não paga, né? Está fazendo acordo do ano passado, né? Serviços importantes, para vocês terem uma ideia, contrato de anestesistas, não se faz mais cirurgias eletivas, porque você não tem anestesista na cidade, né? Você tem o contrato da empresa que faz a limpeza hospitalar, que é a Sigma, também suspenso, não tem pagamento. Segurança patrimonial, né? Que é a Marvel, né? Também não pagou, 13º dos funcionários.
e agora Plan Vale, né? Um benefício que praticamente já estava incorporado nos gastos do cidadão, né? Porque já está inserido há 6 anos, desde o início do governo da prefeita Márcia Rosa. E agora também não paga, né? Você está novembro sem pagar, dezembro acumulou já uma dívida de R$6.300.000. A empresa ainda segurou, né, o mês de novembro e segurou o mês de dezembro por liberalidade, obviamente por força contratual, né? Ela acabou o contrato em 4 anos, deveria ser aberta uma nova licitação, mas não abriram, prorrogaram por mais um ano, que acabou agora dia 31 de dezembro, ou seja, a empresa segurou, não pagou, mas está assim, a cidade quebrada, né, problemas generalizados, e a gente está lá recorrendo à justiça, muitas das vezes através da justiça que a gente consegue algumas vitórias ou estancar tantas mazelas como se administra a cidade de Cubatão. Algo a acrescentar? Na verdade, o vereador colocou com muita propriedade, Cubatão superou um problema terrível, considerada a segunda, eu acho que chegou até a primeira, não é a cidade mais poluída do mundo. Então, veja, o que eu sinto é o seguinte, Zancopé, eu me lembro, aliás, até quando o PT, não é, era o partido vestal, não é, de toda a dignidade humana, tudo que era político, corrupto, não sei, aliás, hoje, nunca na história desse país teve tanta corrupção como existe hoje. Não é? E aí o que a gente nota? Eu acho que está na hora de todos nós pararmos, refletirmos e verificarmos que todos somos seres humanos, erramos, temos problemas e tal, e temos que fazer um exame de autoconsciência, não é? Para tentar corrigir esse problema. Porque, Zancopé, com todo respeito, como eu disse, né, recentemente a gente volta de países de primeiro mundo. Então é impressionante como esse país tem tudo para ser muito melhor do que eles. Tudo. Até o povo é melhor. Zancopé, até o brasileiro é melhor que os... Sim, questionável. Porque veja só, olha, eu vou só fazer uma reflexão rápida. E é a seguinte, nós somos o país do futebol, não somos? Éramos. Não, aí é que está a história. 7-1. Não, peraí, olha só, tá vendo? Esse é um papo furado, sabe por quê? Calma, espera só um minutinho. País do futebol. Não, peraí, calma. Até a bola já roubaram, já levaram os estádios, não tem grama. Roubaram a nossa principal taça, que foi a Júlio Rimet. Então, e derreteram. Mas veja só, nós éramos um país do futebol. Fizemos uma Copa do Mundo como nunca na história desse país foi feita. Superfaturada, né? Tudo bem, superfaturada, com os problemas todos. Que isso daí é problema do governo, e das empreiteiras, e dos bancos, e dos partidos. Essa que é a verdade, a grande verdade é essa. É problema de todos nós. Enquanto a gente não tiver a consciência de que tudo que está aí é nosso, e é problema nosso, porque não, é problema deles. Não é problema deles porra nenhuma. Quer dizer, é um problema de todos nós. Essa que é a grande verdade. Nós estamos hoje vivendo uma crise moral, ética, como nunca vivemos nesse país. Então veja, e aí, só para encerrar, nós perdemos de 7-1 da Alemanha. É histórico, na história nenhuma do mundo, da Copa do Mundo, não teve uma goleada dessa. Na história, nunca antes na história da Copa do Mundo. Nunca na história da Copa do Mundo teve uma goleada de 7. Perdemos de 7 e não aconteceu nada. Porque se é na Argentina, os caras destroem o estádio, acabava o jogo ali. No quinto gol acabava o jogo. Puseram o Dunga. Redó, com a devida vênia, foi uma lição de civilidade. Perder daquela forma. Mas olha que povo. Mas aí eu acho que não tinha que ter acontecido olha que povo, nada mesmo. Olha que povo que nós temos. Mas aí esse povo é maravilhoso. Nada mesmo. Esse povo precisa ter um governo de qualidade. Esse povo está clamando por ter algo que mude tudo isso. Blatt, e outra, todo mundo assiste Blatt, isso. Como posso estar indignado, há mais de 20 anos eu tento combater a corrupção dentro dos limites legais, né, como promotor de justiça, e nós sabemos de coisas através dos bastidores que não chegam à população, e é realmente um escândalo. Eu acho que o Brasil, a exemplo do que acontece em Cubatão, já estive lá prendendo um pessoal lá em 2002, 2003, foi o melhor juiz, um assessor do prefeito que sofreu um atentado, uma história escabrosa, tal, eu estive por lá. Então a gente percebe... corrigindo o Ademar, é um dos poucos que conhece Cubatão, porque a gente só passa por Cubatão. Eu passei prendendo. Você esteve lá. Passei prendendo, fazendo busca e apreensão, etc. E os desvios que ocorrem hoje lá, e a exemplo do que acontece em vários outros municípios pelo país afora, que não é novidade. Ou seja, se não roubassem o dinheiro público, desculpa a expressão, que não é uma expressão jurídica, mas se não metesse a mão no dinheiro público, você, internauta, telespectador, ouvinte,
Não teria que pagar convênio médico, porque a saúde pública seria suficiente. Funcionaria. Eu não precisaria levar meu filho para uma escola particular, porque a educação pública seria suficiente, com o dinheiro que é destinado todos os anos para a educação nesse país, e o dinheiro é desviado, surrupiado. E a lei de Gerson é a que prevalece aqui no Brasil. Então existem duas leis, a lei de Gerson, que prevalece, porque todo mundo quer levar vantagem em tudo, e uma outra lei, porque o brasileiro se sente acovardado, acomodado, e deixa prevalecer uma lei que eu acho horrorosa, que é a lei do silêncio. Ademário, algo a mudar esse panorama em Cubatão? Olha, na condição de parlamentar, tenho utilizado de todas as ferramentas com muita seriedade. Para vocês terem uma ideia, nós entramos com 8 representações, das quais 7 já viraram inquérito civil. Presidimos a CPI mais importante do município, que é a CPI do Ecopátio. Você tem uma área de 500 mil metros quadrados, onde o grupo Eco Rodovias explora economicamente. E não paga nada. Pasme, senhores, paga R$10 mil de ônus de concessão, que é o termo técnico. Ônus de concessão numa área avaliada, eu avalio, obviamente, com técnicos da área de imobiliária, que seria um aluguel em torno de 2 milhões, pagam apenas R$10 mil. A grande verdade, graças a Deus, é que o dono dessas empreiteiras estão presos. Senhores, e pasme ainda mais. Não, pera um pouquinho. Não, pera aí. Eles estão entregando agora, eu já não sou mais diretor da OS também de Júnior e tal. Não sou mais nada. Aí, mas você viu agora? A empresa vai desaparecer. Aí aparece a laranja. Mas, querido, eles vão ter que vender as ações agora. E vai vender porque, nada, olha, graças a Deus, o meu xará, meu grande xará, Sérgio, você está fazendo um grande papel, Sérgio Moro, aquele juiz que já foi tentado compraram ele, e ele é um homem imbatível, inalienável, ele é uma pessoa de um caráter, de uma estrutura. Redó, tem que ser assim, Redó. Então, mas tem que ser assim. Eu estou ao lado de uma pessoa, o Blatt, você vê quantas coisas foram corrigidas em Diadema. Se ele não tivesse a coragem que ele teve, Diadema até hoje teria aquele caos de policial militar abrindo, deixando os bandidos vender cocaína, depois indo lá buscar. Quer dizer, tá certo? Essa foi uma das histórias. Tem máfia dos fiscais, 1, 2, 3, o retorno, dá pra fazer até... Opa! Spielberg. Boa ideia. O retorno da Vamos trabalhar nisso? Fiscais, nós estamos na máfia dos fiscais 3 em São Paulo. 3, o retorno, né? O retorno. Eu me lembro da 1, né? Você lembra bem? Lembro bem da 1. Do seu amigo Paulo Maluf, que não gosta muito de mim. Aliás, com essas histórias todas de roubalheira, o Maluf passa a ser trombadinha perto dessa turma. Ele devia ser julgado pelo juiz especial de pequenas causas. Exatamente. É tudo E aí, bem. Pequenas causas, da Fundação Casa. 16 bilhões, é pequenas verdade. causas eu não digo, Para concluir, Ademário. Para concluir a ponta do iceberg, obviamente não teríamos tempo hábil para citar para os senhores todos os índices que nós apuramos de corrupção. Suspeita-se na CPI que eu presidi, chamei inclusive o Ministério Público no relatório final, foi aberto, e aí toda a imprensa, apurei aproximadamente um desvio de 22 milhões ano. E, inclusive, essa administração da prefeita Marcia Rosa, do PT, se não bastasse o ônus de concessão de R$10 mil e as contrapartidas que naquele momento, 18 anos atrás, foram pedidas e não foram feitas nenhuma, que a faculdade, nenhuma das contrapartidas foram feitas, e ainda isentou do pagamento de IPTU, uma empresa privada isentou, sem ao menos a passar pela avaliação do CONTRIM, que é o Conselho do Contribuinte, ficou no gabinete 3 anos parado com isenção do pagamento de IPTU. Isso é um absurdo, eu acho que justifica esse contraste de cidade rica e o povo ainda miserável. Você está acompanhando gente que fala pela Rádio Trianon, AM 740 São Paulo, Rádio Universal, AM 810 Santos e AltV, www.altv.com.br. Retornaremos em instantes. As nossas recordações são os nossos maiores tesouros. Carregamos durante toda a nossa vida. Manipular, distorcer ou implantar falsas memórias, além de ser uma violência, é crime.
Somos responsáveis por esse tesouro. Não promova a alienação parental. Tudo tem a ver com alguma coisa. De onde vem a água que a gente bebe? Da torneira. Ih, nada a ver. Vem dos rios que nascem da mata. Sabia que a gente só respira por causa das árvores? A árvore respira? Respira. A árvore respira. E o que você tem a ver com isso? Meu ar. Minha água. Minha árvore. Meu ambiente. Mata Atlântica! SOS Mata Atlântica. Mais 25 anos. Você está acompanhando Gente que Fala pela Rádio Trianon, AM 740 São Paulo, Rádio Universal, AM 810 Santos e AltV, www.altv.com.br, sempre com reapresentação, 6 horas da tarde. Conosco hoje, ator e empresário Tony Mastaller, o vereador por Cubatão Ademário Oliveira, que é filiado ao PSDB, professor universitário, promotor de justiça José Carlos Blatt, advogado, jornalista Sérgio Redol. O teu currículo aqui é extenso. E presidente da nossa querida Associação Paulista de Imprensa. E vice-presidente da Associação dos Advogados Criminalistas do Estado de São Paulo, a Crinesp. Qual mais? Isso. Agora, aliás, meu querido amigo Fausto, nós sabemos disso, o presidente da ABI, Associação Brasileira de Imprensa, que o Domingos Meirelles conseguimos, graças a Deus, afastar aquela indiarada toda dos comuna. E hoje então, a Associação também. Brasileira de Imprensa está nas mãos de um homem sério, de um jornalista correto, trabalhador, que é o Domingos Meirelles, e nós vamos assumir um bom posto lá na ABI, porque aqui tem presidente da API, que é a Associação Paulista de Imprensa, que é a nossa. Era isso que eu queria chegar. Exatamente. E breve na diretoria também da ABI, Associação Brasileira de Imprensa. Breve que eu digo, deve ser depois de amanhã. O presidente Dilma Rousseff disse estar consternada e indignada com a execução do traficante brasileiro Marco Archer Cardoso Moreira, fuzilado sábado na Indonésia. Dilma chamou o embaixador do Brasil em Jacarta, Paulo Soares, para consultas. Na linguagem diplomática, significa uma espécie de agravo ao país no qual está o embaixador. Tony? Então, eu poucas vezes, como o meu foco é comunicação, eu poucas vezes vi o fenômeno Facebook se manifestando de maneira tão significativa, não é? Me dá a impressão que todos nós vivemos uma pré-adolescência, onde você tem um canal de comunicação que você expõe as suas ideias e aquilo se torna público fortemente, e as pessoas muitas vezes não tomam o tempo necessário de refletir questões. Eu, pessoalmente, não tenho uma opinião formada sobre isso.
E acho isso já um ato muito positivo de minha parte. Eu estou numa idade que eu preciso ter atos positivos de minha parte. E por que eu não tenho? Primeiro porque você está tratando com um país estrangeiro, você está tratando com uma cultura diferente da nossa, você está tratando com uma pessoa que se envolveu num ilícito e adentrou a outro país e acabou, se ele tivesse se dado bem, ele teria ganho provavelmente dinheiro. Ele não se deu bem. Então isso é um ponto. Outro ponto é a questão de que parece que era a primeira vez, então, eu longe de querer fazer um juízo de valores, mas parece que era a primeira vez, então vem aquela questão à minha cabeça, quem alguma vez na vida não errou? Eu roubei chiclete da venda do seu Manuel quando eu tinha 15 anos, até hoje lembro dessa desgraça. 15? Não, eu tinha uns 9. Então, assim, quando eu ia na igreja eu ficava pensando, você é um ladrão. Eu confessei isso acho que umas 300 vezes, o padre já se irritava, mas aquilo nunca saiu de mim. Quer dizer, então assim, não e que agora seja em público. Melhor ou pior, olha isso pra agora. Mídia do mundo inteiro. Também todo aquele ladrãozinho. O mundo agora vai saber que você furtou então, quer dizer, um chiclete? Era um ou mais de um? Não, eram dois. Era porque tinha o hortelã e o tutti-frutti, que eram gostosos demais. Ping-pong. Ping-pong. Mas o que acontece? Dentro desse aspecto, você tem assim, uma série de questões que são... Então, assim, a turma mais ou menos, não, mas a vida só pode ser retirada por Deus. Eu concordo, eu sou cristão. Mas, por outro lado, eu não posso deixar desrespeitar também o outro país. Então, é uma questão de complexidade tão grande que, de novo... Eu vejo algumas estrelas do nosso país se colocando de maneira a somente querer arrebanhar questões com a opinião pública. Eu acho que a consideração é muito mais grande e gostaria de abrir, porque eu acho que os meus colegas dessa bancada vão contribuir muito mais com essa questão do que... Ademário, quer se manifestar ou quer aguardar? Vou aguardar a opinião do... Bancada legal. A bancada legal. Blatt está me olhando, interferir. Seria uma interferência na soberania de outro país, Blatt? Quem está consternado, indignado com a fala da presidente Dilma sou eu. Primeiro porque se a gente vai discutir essa questão da independência, autonomia, aplicação da lei de outros países, a gente tem que começar então pelo caso Cesare Battisti. Em que o Supremo Tribunal Federal estabeleceu que ele deveria ser expulso, deportado, enfim, para a Itália por conta dos assassinatos que ele praticou por lá. E o presidente Lula, à época, manteve, apesar do parecer, da decisão do Supremo Tribunal Federal, de que era um criminoso comum e acabaram tratando ele como criminoso político. Em primeiro lugar, esse cidadão é um traficante que se submete às leis daquele país. Então, se o indonésio vier para cá, ele vai cumprir a pena primeiro aqui, se ele praticar um crime de tráfico. E outra, uma pergunta que não quer calar. O traficante sentencia quantas pessoas à morte com a cocaína muito e a maconha vendida em qualquer parte do mundo, né? Segundo, o cidadão me coloca 13 quilos de droga dentro de uma asa delta, entra no país para praticar esportes e com a finalidade de receber dinheiro, sabendo que na Indonésia o crime é apenado com pena de morte. Então, é um exemplo a ser seguido, sim. A execução ela foi legal, muito embora possa ser discutida. Um brasileiro morreu. Morreu porque se arriscou, sabia dos riscos e, obviamente, a gente não pode incidir sobre as questões da pena de morte lá na Indonésia. Senão, a mesma coisa com relação, nós devemos ficar indignados com a legislação americana em vários estados, em que a pena de morte é determinada por crimes graves. E aqui no Brasil, eu acho que a pena de morte não pode ser aplicada, porque só seriam executados pobres e pessoas não ligadas ao mundo político, é lógico, né? Redó. Bom, eu particularmente estou indignado da mesma forma, mas por uma questão... eu ouvi atentamente a palavra do meu querido amigo José Carlos Blatt e do cineasta Tony Mastelar. Eu acho assim, veja só, como católicos que somos, não é? Eu acho que a gente tem, eu não acho que a pena de morte seja um remédio, não é, para essa situação. Eu acho que deveria haver, inclusive no Brasil, não é? Prisão perpétua. Deixa o cara morrer lá, até para ele todos os dias acordar e servir como exemplo. Porque, na verdade, qual é o objetivo da imputação da pena a um delinquente?
e você colocou aqui a respeito muito bem do chiclete, eu tenho certeza que muitos já de forma, não leviana, porque é até, pegar um doce, pegar uma bala, pegar uma coisa que ali está no... Enfim, não é certo, não é correto. Não vamos admitir que seja correto. Em outro país você teria a mão amputada. Veja você. Exatamente. Por isso eu não saio daqui. Tivesse na Arábia, seria amputado. Tivesse a idade que tivesse. É verdade. Não é? É verdade. Agora, o que acontece é o seguinte, no caso da Indonésia, eu particularmente acho o seguinte, o presidente Dilma, ela, enfim, ganhou a eleição, está aí, foi reeleita. Por outro lado, uma eleição que criou uma série de dúvidas, uma série de problemas, e agora ela vai ocupar o cargo de estadista, de uma pessoa que lidera a 7ª maior... Porque nunca nós paramos para pensar nisso. O Brasil é a 7ª maior economia do mundo. Nós somos maior que a Itália. Nós somos dos 7 maiores países do mundo, nós somos dos 10 países do mundo, nós somos o 7º. E cuja legislação da Itália a gente não respeita, né, Ariel? Exatamente, o caso do César Batista. Então, veja, o que eu acho é o seguinte, esse cara que estava com os 13 quilos e pouco, veja, eu não acho que ele devia morrer, mas eu devia pegar uma prisão perpétua. Agora, o presidente lá, ele quer dar isso como exemplo. Olha, quem tiver tráfico aqui vai morrer. E outra, e morre na Indonésia ainda, mas na Coreia do Sul, tá certo? Na Coreia do Sul, não, na Coreia do Norte, tem que pagar a bala. Ainda paga a A bala. família paga a bala. Na China também. Na China também, tá certo? Quer dizer, então veja, nós E estamos bala numa não é situação, barata. nós estamos numa situação tão delicada, tá certo? Quer dizer, você hoje não pode usar um bom relógio, você não pode usar um negócio, você não pode usar um negócio de ouro, você não pode fazer nada. Você não pode andar à noite. Ninguém hoje anda à noite mais em São Paulo. Quantas vezes já foi assaltado na Avenida Paulista, Redó? 12 vezes. Meu Deus. Na Avenida Paulista. Eu fui um dos que, junto com o falecido... elegante desse, Então, né? é verdade. Chama atenção, né? Eu fui um dos que, junto com o nosso querido já falecido Nelson Baeta Neves, criamos aquele processo que, com aquelas cabines todas da Polícia Militar, que, olha, pasmem os senhores, acabou o problema da insegurança na Paulista. Hoje não tem mais. Tem Paulista, ciclovia, vai ter ciclovia agora. ciclovia. Tem mais essa. Agora vai ter muitos atropelamentos. Não, trombadinha passando pela ciclovia. Agora Também, vai mais rápido para exatamente. roubar. Para roubar e ter tal. uma via de bicicleta. de fuga rápida. Aliás, meu querido amigo Paulo Alves Esteves, tá Sim. certo? Seu padrinho de casamento, padrinho, um grande jurista desse país, um criminalista dos mais significativos. O que aconteceu? Um dia desse ele estava na Paulista, com o celular dele, aconteceu exatamente isso. Passou o cara de bicicleta e levou o celular dele embora. E não aconteceu absolutamente nada. Ele falou, vou fazer... Enfim. O que eu quero dizer sobre esse caso da Indonésia? Eu acho assim, graças a Deus, é um canalha a menos, não é? Para a nossa sociedade. Porque se ele tivesse vindo para o Brasil, porque do jeito que a coisa estava, eu acho que a presidente ia pedir para ele vir cumprir pena no Brasil. Quer dizer, gastar dinheiro de brasileiro, ter mais encheção. Pena aqui? Que pena? Não, exatamente. Pega 5 anos, aí o cara conta 1 ano e 6 meses, já sai e vai traficar de novo. Aqui o que acontece, vendo? Desculpa, Redó, tá te Não, interrompendo, mas mas assim, importante. a gente, sabe o que acontece? O brasileiro não acredita na execução da E pena. na punibilidade. Na punibilidade. O cara morreu. Mas morreu por quê? Porque foi determinada a pena de morte. Aqui não. O cara tem que ser preso. Ah, mas a prisão arruma um jeitinho. Você viu, saiu O presidente da Indonésia disse que a aplicação da pena aconteceu depois de todo o devido processo legal. Do devido processo Ele legal. foi defendido, Todas as e aliás, etapas. por um grande advogado de lá. O Todas cara não as é um etapas. advogadinho, não é advogado do Estado, é um bom advogado que a família contratou. Quer dizer, então a família já estava acompanhando. E veja, quero até me solidarizar com a família, que eu sei o que é família. Eu, graças a Deus, não tenho ninguém que tenha esse problema na família, mas eu tenho outros grandes problemas, entendeu? E a gente sabe o que é isso. E que a gente quer, não é, recuperar e tudo mais. Mas, para encerrar, uma coisa importante. Presidente Dilma, seria muito importante que Vossa Excelência se preocupasse com essa mesma dedicação em envolver o Ministério de Relações Exteriores, envolveu o Papa. Por favor, presidente Dilma, peça para o Papa fazer uma intervenção na Somália e no Haiti para trazer os brasileiros que estão em área de guerra lá, pedindo pelo amor de Deus e morrendo inocentemente. Porque não podem voltar, porque não estão numa situação do seguinte, não pode voltar porque não estão com os passaportes, não têm visto, não têm condição de voltar e estão morrendo. Quer dizer, e não há nenhuma intervenção do Ministério de Relações Exteriores, a presidente Dilma não se motiva por isso e outra. Lá são brasileiros que podem vir para cá para produzir,
tá certo? Para São ser trabalhadores lá. trabalhadores que estão lá presos. Quer dizer, eu estou citando a lei. Somália e o Haiti, mas tem milhares. Você vê o caso da África. Deixa eu ouvir todos os o países. Ademário. O Ademário está aqui calmamente observando tudo isso. Sim, eu estou observando professores, criminalista conceituado, um promotor de justiça, então isso contribuiu para formar a minha opinião, já que especificamente sobre o caso eu comungo aqui com a mesma ideia do Tony, que eu não tenho uma opinião formada, mas obviamente do ponto de vista social eu tenho a seguinte opinião: acho que os holofotes estão muito voltados para essa questão. A morte é como voto. O voto de um tem o mesmo peso, né? Se morreu lá, quantos não morrem aqui por omissão, por negligência do poder público, corrupção? Então, acho que a presidenta foi inoportuna, os holofotes voltados, ela se manifestou por conveniência, poderia se manifestar acerca de outras questões que matam muito mais, obviamente, do que uma morte tem o mesmo peso como outros que morrem diariamente no nosso país. Muito tem bem mais colocado. um na fila, lá tem mais um na fila. Rai, qual era a pergunta para o Redó aqui, que está chegando aqui? Entre aqueles que estão... Redó, tem que ser rápido para responder para o Jairo da Santa Cruz. Que pode ocorrer quando algum promotor do Ministério Público que alega que arquivou em lugar errado documentos importantes enviados pelo Judiciário da Suíça, por exemplo? Então, veja só, eu estou ao lado de um grande representante do Ministério Público, eu acho o seguinte... Veja, pergunta é para você. Eu sei disso. Eu vou ser curto e grosso. A grande verdade é o seguinte, veja, numa família de 5 pessoas, existe um filho que é desvirtuado, que é desviado. E esses são todos irmãos, da mesma família, do mesmo pai, da mesma mãe. E no Ministério Público também tem promotor, não teve lá aquele que morreu, aquele que matou a mulher e tal, não sei o quê. Foi eu que prendi ele. Então, tá vendo? Tá aí. Então, Mas, veja, tá o que eu bom, acho é o Redó. seguinte. Não, o que eu acho é o seguinte, Sim. desculpa. E eu, na verdade... tenho o maior respeito pelo Procurador-Geral do Ministério Público. Já trabalhei com um grande procurador, que é o Dr. Luiz Antônio Guimarães Barrei, um homem de muito respeito, respeitabilidade, um jurista exemplar. Agora, o que eu acho é o seguinte, o que eu acho é que o Ministério Público tinha que ser com a mesma garra, a mesma determinação e a mesma eficácia contra esse promotor que deixou esse documento na gaveta, por acaso. Deixou na gaveta, esqueceu e tal. Então, teria que ser punido, sim. E aí, eu não sei o que aconteceu. Maria do Socorro da Vila Guilherme. Se eu fosse autoridade na Indonésia, mandaria um recado no transporte das cinzas do brasileiro. Do pó viestes, ao pó voltarás. A presidente podia pedir à polícia do Rio de Janeiro para combater os traficantes com bala de borracha. São todos santos. Vera de São Vicente. Para você, Ademário, por que a segurança pública em Cubatão é precária? Olha, normalmente é comum nas cidades da região metropolitana você ter a guarda municipal, né, que ajuda, complementa a polícia militar no combate, né, a todas as mazelas. Cubatão é a única cidade da Baixada que você tem um contrato milionário com segurança patrimonial que câmaras poderiam substituir tranquilamente e deixa de contratar a guarda municipal, né, que eu tenho certeza que ajudaria muito nessas mazelas. E sem dúvida nenhuma, com uma discussão complexa, e o tempo aqui é curto, mas o abandono social acho que é o grande vilão. Não basta só a repressão, o administrador público tem que ter a responsabilidade que se abandonou na ponta, vai refletir, obviamente, não só na cidade, como toda a região metropolitana. João Paulo, Blatt, Ademário, o que vocês têm a dizer sobre os estudos que informam que o sistema Cantareira hoje está com escassez? Teve raízes lá atrás. Segundo esse estudo, na construção do Rodoanel, foram eliminadas as nascentes de água ao redor do sistema. Não sei se é do Ademário ou para você. É a questão, obviamente, do planejamento com relação à crise hídrica, que já vem há muitos anos, não é de hoje. Já se levantava no começo da década, né, em 2003, 2004, esse estado de coisa, onde nós poderíamos chegar. E nada foi feito. Né? Então, além das obras do Rodoanel e outras construções e outras questões que são realmente causadoras desse mal. Mas o pior é a falta de planejamento técnico e as grandes questões técnicas no Brasil se transformam em bandeiras políticas. Né? Eu sou a favor ou sou contra? Não tem crise de água, outro diz que tem, né? Porque é uma bandeira política, quando na verdade a gente devia abstrair a questão política partidária nesse momento, para esta questão, como para a segurança pública e tantos outros pontos importantes, e começar a voltar, obviamente, os esforços em prol da sociedade brasileira, que é sempre que perde. Redó, Jaime do Jardim Bonfilholi, Grande Sérgio Redó. Ele coloca Sérgio Grande Redó. São Paulo se afastou totalmente da direção do PP paulista. Como é que é?
Eu não entendi. O doutor Paulo, desculpa. O doutor Paulo se afastou totalmente da direção do PP paulista e brasileiro? Então, veja só, na verdade, eu particularmente estou afastado do partido desde de 2010, né? Eu fui candidato ao Senado da República, tive mais de 250 mil votos, trabalhei 15 dias numa campanha, porque eu substituí o então grande candidato nosso, que foi o Antônio Salim Curiati Júnior, que esteve aqui inúmeras vezes no programa, vereador brilhante. E aí nós fizemos uma campanha, fizemos isso, e aí eu senti o seguinte, né? O partido, em vez de me prestigiar, o partido não quis saber mais de mim, quer dizer, o Redó tem voto, pelo amor de Deus. Será que é porque você é meu amigo? Isso assusta a gente. Não, mas isso eu já ouvi. Ele falou, um dia o Maluf falou para mim, vai lá falar com seu amigo Blatt e tal. Então o que acontece? Então eu preferi ficar do lado do Blatt, entendeu? Agora o que eu acho é o seguinte. Pergunta se o Maluf continuou ou não. Agora, na direção do PP. Paulo Maluf, indiscutivelmente, foi um dos grandes administradores desse país, indiscutivelmente. São Paulo hoje tem tudo que tem graças a ele, as obras que estão aí, metrô funciona por causa dele. Agora, não é porque eu hoje estou... É verdade. Mas, Redó, a pergunta é se o Maluf continua na direção do PP. E aí o que acontece? Ele teve esse problema todo, porque responde por processo crime, tem essas questões todas na justiça, e o meu querido amigo deputado federal... deputado federal que não pode sair do Brasil. Exatamente. Isso é muito bom. Guilherme vai ficar pelo menos ele fica aqui, né? Não pode sair. O deputado Guilherme Mussi, que é um deputado federal, tá certo? Que é uma reestruturação do partido, é jovem, veio para ser o presidente, e está uma confusão interna lá no partido. Ambos já pediram a minha intervenção, mas eu, particularmente, vou dizer o seguinte: o Guilherme Mussi é uma renovação, é um grande nome e precisa ficar no partido. Então o Maluf está fora. Bom, agora ele é deputado e Tony, ele já é mais ciente para saber o que ele deve fazer. É muito bom. Tony Mastala. Pois não. Quem que está mandando a pergunta para o Tony aqui? Desculpa. Cícero de Itapevi. Pois não, Cícero. Tony Mastaller, existem entidades de classe que dizem que a classe artística brasileira, um bando de bêbado e drogado. Eu diria que muitas classes brasileiras são um bando de bêbados e drogados. E nós temos, infelizmente, essas mazelas em todas as classes, né? A nossa classe é sempre um pouco complicada. Nós temos, numa questão sindical, um problema que não nos representa. Nós não temos uma entidade assim que efetivamente nos represente. Nós temos questões inúmeras. Vou dar um exemplo aqui claro. Todo mundo, por exemplo, se você olhar num farol e ver uma criancinha vendendo chiclete, e o chiclete hoje está em alta. Você vai falar um absurdo, essa criança precisava estar na escola. Agora, ninguém fala nada de ver crianças trabalhando em telenovela, gravando até 2, 3 horas da manhã, como eu vejo. Porque é bonitinho, os papais gostam, está ganhando dinheirinho e faz. Então, aí ninguém protege a criança, só quando ela está no farol. Então, assim, na verdade, eu acho que o Brasil como um todo, não só a classe artística, já está mais do que na hora dele começar a se repensar, ele se organizar. Eu vou desviar um pouquinho a tua pergunta para uma questão que surgiu aqui, que eu achei ótimo dos meus colegas de bancada, que é a questão dessa falta de planejamento em todos os sentidos. Eu acabo de voltar de uma viagem, me permita, Zancopé, um pontinho. Eu acabo de voltar de uma viagem onde eu fui conhecer um pouquinho cidades do interior lá na Alemanha. E parei para conversar numa prefeitura. E tomei uma aula. O cara estava me contando que, por exemplo, lá naquela cidade pequenininha, eu sou alemão, vamos dar um exemplo. Aí ele se formou em odontologia, vai abrir o consultório dele. Ele precisa falar com a prefeitura. Ele chega na prefeitura, bom, eu quero abrir meu consultório. O cara olha lá no sistema, não, o senhor não vai abrir seu consultório aqui não. Como não? Eu nasci aqui, eu sou daqui, eu fui para... mas não vai não, porque agora já tem um número correto de dentistas para atender o número da nossa população. O senhor vai abrir na próxima cidade, que é dali a 15 quilômetros. Isso para a nossa cultura é chocante, porque aqui, se eu quiser abrir 10, 15 empresas, 20, 30, 100, eu posso fazer. Existe uma coisa que chama-se planejamento. Quando é que nós vamos parar de falar e efetivamente executar planejamento? Por favor, para que os nossos filhos e netos possam ter uma vida um pouco mais digna. Tudo que está acontecendo hoje aqui, inclusive, agora entrando numa seara que eu não entendo, que é legal. Outra pergunta. Inclusive na parte legal, planejamento e trabalho.
Ivani da Moca, Blatt, como foi possível que durante 10 anos o cartel de metrô e trem em São Paulo tenha agido sem que ninguém do governo estadual paulista tenha percebido e o poder público só foi se manifestar quando a Folha e o Estadão publicaram as primeiras denúncias? Bom, é bom que se diga, eu faço parte da equipe que investiga o esquema de corrupção no cartel de trens da CPTM e do metrô em São Paulo, e só para o ouvinte ter uma ideia, com o dinheiro surrupiado, né, nesses anos todos, daria para construir pelo menos mais 40% de linhas de trem e de metrô para a população. Quem perde sempre a população. E são esquemas de corrupção altamente sofisticados. Eu quero crer e tenho a convicção de que agentes políticos, agentes do poder público, conheciam, claro que conheciam, sabiam desse esquema criminoso que está implantado nesse sistema de superfaturamento do cartel de trens de São Paulo, assim como também o esquema da Petrobras. E é bom que se diga que o Ministério Público tem que investigar independentemente da coloração partidária. Há políticos bons e ruins em todos os partidos. E aqueles que participam desses esquemas, e normalmente o cartel de trens, a Petrobras, o superfaturamento de obras, sempre vai para a mesma direção, que é exatamente o caixa 2 de campanhas políticas. Enquanto a gente não mexer, efetivamente, na reforma política do Brasil, nós continuaremos vendo esses escândalos se repetirem. Agora, no Brasil. me permita uma coisa, segundo. Não tenho mais tempo, lamentavelmente. Tem até a pergunta do Otávio na aqui. próxima a gente fala. É que eu não tenho mais tempo mesmo, Redó. Agradeço a tua gentileza de ter participado do nosso Gente que Fala. Não tenho mais tempo no programa. Legal, pensei que ia ter mais. Agradeço a tua gentileza, Valeu, Redó. querido. Obrigado. Foi um prazer estar aqui com todos os nossos queridos amigos. Blatt. É um prazer, passou muito rápido, porque é sempre muito agradável. Foi um prazer conhecer aqui os nossos queridos amigos aqui na mesa. E eu acho importante discutir esses temas. E sempre que chamarem, estarei aqui presente. Ademar, você falou, vamos ficar 1 hora aqui, já acabou a hora. Olha, eu Ademar. confesso que voou, né? Eu fiquei feliz, né? Para mim, assim, vai entrar inclusive para minha história, tá compondo a mesa aqui com excelência, né? Pessoas históricas que eram ídolos, que são ídolos, né? Como o Dr. Blatt, né? E para mim foi muito gratificante e oportuno, né? O administrador público, o gestor, o detentor de cargo eletivo tem que prestar contas e o programa com certeza nos deu essa oportunidade. Tony Mastala, muito bom reencontrá-lo. Prazer sempre o meu, parabenizar a todos, assim, aprendo muito e fico muito feliz de verdade, sinceramente, podendo escutar os meus colegas e o vasto conhecimento deles. Fica aqui a proposta de de 2 horas, 3 horas. Eu tenho certeza que o público ia adorar e a gente não ia parar. Gente que Fala tem na direção-geral jornalista Fausto Camunha, diretora de produção Zenilda Salvato, redação Raela Brandão, Pedro Schiavon, na pauta José Carlos Sicarelli, produção cultural Ricardo Godoy, na rádio Trianon, Neildo Neres, Cléo Rodrigues, Ricardo Valim e Benê Benê. Na AltV, direção Alberto Luchetti, na técnica James Eduardo, Iago Matsumoto, Arthur Endler. Estaremos de volta amanhã, meio-dia. Gratos, até lá.